Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui para mais uma gravação da nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui gravando mais um comentário da revista de juvenis. Nós estaremos agora estudando a lição número 2 da classe de juvenis. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o obreiro Márcio da Assembleia de Deus Missão aqui no estado do Pará, em Parauapebas. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. E nesta oportunidade, nós apresentaremos aqui a lição número 2 da classe de juvenis. Terceiro trimestre da CPAD, que tem como tema Ética Cristã para a Juventude. Estudamos na aula anterior sobre ética cristã e principalmente direcionado para uma conduta, uma ética que seja voltada aos jovens adolescentes cristãos. Nessa lição, nós estudaremos aqui sobre o caráter ético de Deus, que é a lição número 2 da classe de juvenis. Mas antes de entrarmos aqui nos tópicos e subtópicos, eu queria deixar uma sugestão para você, meu querido professor, meu querido aluno, subintendente, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, sobre este tema. Nós veremos aqui sobre os atributos de Deus, o caráter ético de Deus. E a sugestão é, para você que gosta de estudar a palavra de Deus, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Esta Bíblia, mais precisamente, na página 915, tem um estudo completo sobre os atributos de Deus. Vamos falar sobre os atributos que são comunicáveis e os atributos que são incomunicáveis. E detalharemos nesta lição a respeito dos atributos comunicáveis, que são os atributos morais de Deus que podem ser comunicados, a toda a nação, a todo o povo que foi criado por Deus, que foi feito à sua imagem e semelhança. Nesta lição, ela tem como texto principal Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 23. Eu aconselho os meus queridos irmãos, alunos, professores, a fazer essa leitura bíblica em classe, aí na classe de juvenis. Como sempre, nós vemos aí a leitura bíblica de adultos na escola bíblica, mas é importante a gente fazer essa leitura por completo para uma melhor compreensão. A introdução dessa lição vai dizer: caro aluno, podemos entender biblicamente que Deus tem atributos e qualidades ou poderes fundamentais ao seu ser, que são encontrados somente nele, como, por exemplo, Deus é Espírito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente e imutáveis. Esses são atributos naturais de Deus. Quer dizer que esses atributos não podem ser mudados, como a própria palavra de Deus nos diz que Deus ele é imutável. A sua natureza não pode ser mudada. Ele é santo, ele é puro, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem como esses atributos naturais ser mudados. Na nossa Bíblia de Estudos Pentecostais, quando fala da imutabilidade de Deus, ela deixa aqui alguns versículos, como por exemplo, Números 23, verso 19, Salmos 102, verso 26 a 28. Então nós vemos aí que esses atributos são atributos que são específicos para Deus. Atributos da onisciência, quer dizer que ele sabe de todas as coisas.
atributos como a onipotência, que ele é o todo-poderoso, não há outro igual a ele. Atributos como a onipresença, a qual o Salmo, capítulo 139, fala da onipresença de Deus, que ele está em todos os lugares. Deus não é todas as coisas, mas a sua presença, os seus olhos, ele é atemporal, ele não está limitado ao tempo, ele está em todos os lugares, contemplando aquilo que nós fazemos. Nesta lição, nós veremos aí 3 pontos importantes. O primeiro ponto é os atributos morais de Deus. Diferentemente dos atributos naturais de Deus, os morais, os quais revelam seu caráter ético, são comunicáveis ao ser humano. Então nós veremos que esses atributos são comunicáveis para nós. É diferente dos atributos, melhor dizendo, natural do Senhor, que ele é eterno, ele é imutável, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esses atributos são características específicas do próprio Deus. Agora veremos os atributos que são colocados como meio de comunicação para o povo cristão. Atributos que fazem parte da natureza moral de Deus, mas podem ser refletidas no ser humano. A palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança quer dizer exatamente ao atributo moral do Senhor. Veremos aqui 5 atributos morais. Claro, tem outros atributos que Deus tem, mas veremos aqui especificamente sobre esses 5. O primeiro atributo é a santidade de Deus. Deus é santo e quer que nós sejamos santos. Está escrito em Levítico, capítulo 11, melhor dizendo, e versículo 45. Como ele é santo, ele exige que o povo dele ande em santidade. Hebreus 12, 14 fala que sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Sem a santificação, melhor dizendo, ninguém verá ao Senhor. Então é preciso nós entrarmos e estarmos nesse processo de santificação. E como nós podemos então entrar nesse processo? Lendo a palavra de Deus, falando com o Senhor, orando, jejuando, nos comunicando com Ele de maneira sincera, entregando a nossa vida em Cristo. A santificação inicia através da nossa entrega a Cristo Jesus, da entrega da nossa vida a Cristo Jesus. Após isso, mediante a nossa continuidade em conhecer ao Senhor, nós entramos então no processo da santificação ou da santidade. Outro atributo comunicável do Senhor nosso Deus é o amor. João 3,16, que é um texto muito conhecido, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Este texto é um texto que leva em consideração tão grande amor do Senhor, que é o próprio escritor não soube limitar, não soube colocar o tamanho deste amor de Deus por nós. De tal maneira, significa que é um amor infinito, é um amor que não tem explicação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós aqui na cruz. Esse atributo do amor, Jesus quer que nós compartilhamos este atributo que é o amor. Jesus quer que nós possamos, então, estar aí sendo levados por este sentimento tão bonito que é o amor. 1 Coríntios capítulo 13 tem uma melodia, tem toda uma referência sobre o amor. Não importa se fala em línguas, não importa se tem dons espirituais, não importa se tem o dom de profetizar, mas se não tiver amor, o amor é um fundamento principal para as outras coisas.
É importante ter todos os dons espirituais para que a igreja seja edificada. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, que se não tiver o principal, que é o amor, as outras coisas ficam inutilizadas perante Deus, perante a vontade do Senhor. Então o amor, ele tem que ser comunicável, tem que ser transferido, tem que ser compartilhado com o ser humano, porque Deus é amor e exige que seus filhos sejam também em amor. Outro atributo moral de Deus é a verdade. Em 1 João capítulo 14, versículo 6, diz Jesus falando: Ele é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Deus, Ele é absolutamente a verdade absoluta. Ele, com certeza, não mente e sua natureza não é mentirosa. Pela sua própria natureza, ele não mente em tempo, em momento algum, porque ele é a verdade. E este atributo, ele é comunicável aos seres humanos. Deus exige que nós também possamos sempre falar a verdade. Deus não é homem para que minta. Números 23, verso 19, fala a respeito sobre isso. Não há mentira nele, nem variação, embuste ou fraude. João 3, 33 também é outra referência que fala dessa verdade absoluta que só há em Deus e que nós temos que transmitir para refletirmos a imagem e semelhança do Senhor. Outro atributo que a nossa revista também faz questão de colocar em destaque é a fidelidade. Sendo Deus verdadeiro, posicionalmente, podemos confiar em todas as suas promessas. Juízes 23, 14. Cristo, o nosso Senhor, veio em carne, veio para morrer por nós, veio para entregar a sua própria vida em favor dos meus pecados, para que um dia, através da nossa fé em Jesus, nós possamos também ressuscitar e estar para sempre com Ele. Então, essa fidelidade do Senhor em prometer o Filho de Deus desde o Jardim do Éden, quando profeticamente Deus falou para a mulher que da semente dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós entendemos profeticamente que este versículo indica para o Filho de Deus. E as promessas de Deus, a fidelidade de Deus, nesse sentido, se cumpriu. E Deus exige também que nós sejamos fiéis a Ele. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós temos também que praticar esta fidelidade com o Senhor, sermos sinceros com Ele e entregar a nossa vida totalmente a Ele. Outro atributo que a nossa revista fala é ser paciente. A paciência. Deus, Ele é longânimo, longo de ânimo. Ele é paciente. Ele é tardio em irar-se. A qual diz também que o caráter de Deus, Ele é perdoador. Pois o Senhor não resiste um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, verso 17, fala sobre essa questão. Você, meu querido irmão, aluno, quer se aproximar de Deus, quer se chegar mais perto ao Senhor, chegue a Ele com o coração aquebrantado, com o coração sincero, a Ele com o coração voltado totalmente a Ele, que com certeza Ele ouvirá a sua oração e perdoará os seus erros, os seus pecados, porque é um atributo que Ele tem, é a paciência, ser longo de ânimo. E isso Ele quer também transmitir para os seus filhos, para que nós possamos também perdoar os nossos ofensores, aquelas pessoas que nos ofendem, nós devemos também perdoar, porque isso faz parte do atributo moral de Deus. O segundo ponto fala sobre o reino de Deus. Este reino é a soma de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso destinou
aos que recebem a Cristo Jesus. Lucas refere a expressão reino de Deus, ao passo que Mateus, em algumas citações, reino dos céus. Marcos 4:11, Lucas 6:20 e Mateus 5:3. Essa expressão reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. Está falando justamente do reino do nosso Senhor Jesus. Já existe aqui no nosso meio o reino espiritual. Cristo já habita no nosso ser. Cristo já reina na vida daquelas pessoas que aceitaram a Ele. Porém, no futuro haverá um reino milenial. O reino presente, a qual nossa lição faz aqui 2 pontos, 2 subtópicos nesse primeiro tópico, que fala sobre o reino presente, que é este reino que nós já estamos vivendo, que é o reino espiritual. O reino do futuro será no milênio, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo reinará absolutamente. Está escrito em Mateus 26 e 29. Então, revisando aqui a nossa lição até aqui, vamos falar sobre os atributos naturais que são incomunicáveis do Senhor, que é Espírito, onipotência, onisciência, onipresença, eterno e imutável. Isto são características de Deus. Os atributos comunicáveis santidade, amor, verdade, fidelidade e paciência. O nosso terceiro ponto vai falar sobre as virtudes manifestas do reino de Deus. Escrevendo ao Coríntios, Paulo disse: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. A palavra virtude quer dizer poder. Não consiste apenas em palavras, mas consiste também em transformação de vidas, em poder de transformar, de restaurar, de edificar, de levantar. O poder de Deus, ele está presente aqui neste meio. Como? Libertando o homem do mundo dos vícios, libertando o homem no mundo das drogas, libertando o homem do mundo da prostituição. João 8,32 fala: conhecereis a verdade, que é o atributo de Deus comunicável, e a verdade vos libertará. Então o evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. E estas manifestações do reino de Deus já estão visíveis hoje de maneira espiritual, transformando a vida daquelas pessoas que servem o Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos e alunos, podemos aprender aqui nesta lição sobre estes atributos do Senhor. Para finalizar, diz: vimos nesta lição que, apesar de Deus ser diferente do ser humano, há atributos divinos que podem ser encontrados no ser humano. Os atributos morais do Senhor. Aprendemos ainda que o que é o reino de Deus e seus aspectos presente e futuro. O que este reino deve ser manifesto ao mundo através da vida dos cristãos. Você tem apresentado ao mundo as virtudes do reino de Deus. Ele espera que você faça isso. Para tanto, conte com a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:1 que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus devem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus devem ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele faz com que nós tenhamos este atributo. Temos que exercer, temos que praticar, temos que fazer com que esses atributos se tornem visíveis aos seres humanos, às pessoas que estão à nossa volta. Para quê? Para que eles espelhem, vejam Cristo em nós e possivelmente, principalmente, aqueles que não tomaram a sua decisão, aceitarem a Cristo através do nosso testemunho. Você, meu jovem, você adolescente, você pastor, você obreiro, você professor da escola bíblica dominical. Tenha esses atributos, exerçam esses atributos. A palavra de Deus é poder para todo aquele que crê.
É ela quem transforma as vidas. É ela quem faz você exercer a sua fé com mais força, com mais dedicação. E com isso, você naturalmente, através do poder do Evangelho, transcomunicará ao mundo esses atributos do Senhor, tá bom? Fiquem na paz. Espero que você esteja gostado dessa videoaula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta os nossos vídeos, transforme vidas através deste poder do Evangelho que faz com que as pessoas tenham uma nova história, um novo rumo de vida. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor, nos permitir.